gostaria de conversar um pouquinho com você sobre algo que aconteceu um tempo atrás e que tem ainda seus reflexos hoje, nos nossos dias. Em 1997, foi lançado um livro que, com suas impactantes mensagens, influenciaria não apenas a vida de muitas crianças e adolescentes, mas também causaria um impacto profundo na sociedade como um todo. E eu digo sem medo de errar, podendo até mesmo interferir no destino do ser humano. Num período de 10 anos, Joanne Kathleen Rowling, uma escritora britânica, escreveu uma série de livros que ficaram conhecidos como a série Harry Potter. Uma professora de literatura desconhecida se tornou, da noite para o dia, uma das mulheres mais ricas do mundo, por causa de seus livros, que se tornaram verdadeiros fenômenos editoriais. Quais foram os efeitos disso sobre as crianças? Guarde essas datas. Então, 1997 até aproximadamente 2007, um período aí de 10 anos em que muitas crianças foram alimentadas com esse tipo de literatura. Muito bem. Em 2005, Stephenie Meyer, uma escritora americana, publicou a sua saga, a série Crepúsculo. Algumas coisas interessantes a respeito desta autora. Novamente, alguém que era desconhecida até então. Ela conta que em 2003, ela teve um sonho. E neste sonho, ela viu o que se tornou o 13º capítulo do seu primeiro livro. Interessante, né? Uma forma bem diferente de começar um livro. Exatamente onde acontece o encontro dos personagens. Uma adolescente de 17 anos que se apaixona por um vampiro, um jovem vampiro de 104, e Stephenie diz que ela não escolheu os vampiros. Na verdade, ela diz que nem havia pensado em vampiros antes. Ela diz que foi escolhida por eles. Uma curiosidade é que Stephenie é mórmon, religiosa, e uma das filosofias dos mormons é acreditar que a queda do ser humano não foi algo tão ruim, pois acabou trazendo conhecimento à humanidade. Eu gostaria de mostrar aqui apenas uma breve definição do que são vampiros. Muitas crianças e adolescentes não têm noção, às vezes, do que elas estão lendo. Então, uma definição bem simples, bem básica. Vampiros são espectros de seres malignos, vítimas de suicídio ou bruxos, mas podem ser criados quando um ser maléfico possui um corpo ou quando se é mordido por um vampiro. Já com uma definição dessa, faz a gente pensar um pouco se esse é o tipo de literatura que os adolescentes deveriam ter em casa e o pior, né? Às vezes lendo e assistindo filmes com esse teor. Muito bem. No Brasil, o filme Crepúsculo foi lançado em dezembro de 2008, se tornou um verdadeiro sucesso cinematográfico e atraiu milhares de adolescentes e jovens. Em 2012, nós vimos com surpresa o lançamento desta coleção, dessa trilogia, 50 Tons de Cinza. A autora, Erika James, uma escritora também britânica, contou numa entrevista que ela deu num programa de televisão que ela era fã da saga Crepúsculo, mas ela sonhava em contar uma história de amor um pouquinho mais apimentada. Como ela fez isso? Explorando o sadomasoquismo, uma distorção, uma perversão completa do sexo, um ataque frontal à instituição do casamento. Mas houve uma aderência muito grande a esse material. Para vocês terem uma ideia, em Liverpool, uma cidade na Inglaterra, alguns hotéis substituíram as bíblias que ficavam nos quartos dos hóspedes por exemplares desse livro. A editora Intrínseca, que publica aqui no Brasil essa trilogia, disse que esse é um dos fenômenos editoriais com a vendagem mais rápida da história. Quando eles deram essa entrevista, eles disseram que a cada 1 minuto, vejam, 1 minuto, 13 livros são vendidos no Brasil. E claro, como não poderia deixar de ser, o filme, que já foi lançado em fevereiro de 2015, também teve uma aceitação muito grande. Só o trailer do 50 Tons de Cinza, ano passado, quando ele foi lançado em 2014, foi o mais visto no YouTube. Atingiu 93 milhões de visualizações. E outra informação é que esse filme, a bilheteria dele superou
a bilheteria dos 7 filmes indicados ao Oscar juntos. Então, nós percebemos, as pessoas estão buscando esse tipo de filmes, esse tipo de conteúdo, e eu pergunto, será que pessoas que são emocionalmente saudáveis buscariam o tipo de relacionamento que esse material oferece? Para a gente pensar, analisar um pouco. Você percebe o que é aqui? Consegue se lembrar de outra época em que assuntos como bruxaria, feitiçaria, vampirismo e até sadomasoquismo tenham sido tratados com tanta naturalidade e aceitos com tanta facilidade, praticamente sem questionamentos? Mas e se essas ideias tivessem sido plantadas de maneira sutil a princípio, misturadas com conceitos interessantes e até socialmente corretos? E se isso tivesse sido disseminado tempos atrás, em mentes prontas para receber esse tipo de mensagem? Agora, acompanhe o raciocínio. As crianças que tinham 10 anos em 1997, vamos imaginar um número redondo, e que começaram a ler a série Harry Potter, se tornaram os jovens adolescentes de 21 anos em 2008. O ano em que a saga Crepúsculo começou a ser lançada em filmes aqui no Brasil. E esses adolescentes se tornaram também os jovens adultos em 2012, quando foi lançada a trilogia de 50 Tons de Cinza. Percebem aqui o que houve? As mesmas crianças, 10 anos lá em 97, acabaram se tornando o público também para 50 Tons de Cinza. O que nós percebemos aqui? A identificação dos personagens com os seus leitores. Percebemos que algo aconteceu e foi preparando as próximas gerações, os leitores para os próximos materiais. É claro que em todas as épocas houve interferências do inimigo para desviar as pessoas do caminho de Deus. Mas neste caso fica evidente uma ideia de formar aqui uma geração. Ellen White compara a leitura a sementes que são lançadas na mente das crianças e que no seu tempo vão produzir os frutos. Eu gosto muito de um autor norte-americano, um pastor adventista chamado Steve Wohlberg. E ele deu a seguinte declaração: livros são uma força poderosa para o bem ou para o mal. Uma frase até bastante comum, mas o que chamou a minha atenção foi a continuação dessa frase. Ele diz que os livros são uma força poderosa para o bem ou para o mal, porque eles refletem os pensamentos, as crenças e até mesmo o caráter de seus autores. Já parou para pensar nisso? Os livros podem inspirar bons princípios, mas eles também podem despertar de forma sedutora a natureza caída do ser humano e o induzir à rebelião e ao erro. Os livros, eles podem influenciar não apenas a vida de seus leitores, mas também causar um impacto profundo sobre a sociedade como um todo. Repito, podendo interferir até mesmo no destino do ser humano. O que poderia parecer apenas histórias de sucesso e superação de autores completamente desconhecidos que se tornaram milionários da noite para o dia, na verdade são uma parte de uma estratégia muito bem elaborada por Satanás, para formar uma geração que vai servi-lo e assim tentar sabotar e destruir os planos de Deus para o ser humano. Vejam, Harry Potter apresentou a bruxaria e a feitiçaria sob uma nova roupagem e despertou a curiosidade de crianças e adolescentes para o ocultismo. Na capa do primeiro livro que nós vimos aqui publicado no Brasil, já está bem declarado ali o conteúdo. Aqui no Brasil foi publicado com o título Harry Potter e a Pedra Filosofal, mas no original é a Pedra do Feiticeiro. Você sabe o que é essa tal Pedra Filosofal? Nas lendas, era exatamente o produto de onde era extraído o elixir da vida. Aqueles que bebiam desse elixir da vida se tornavam imortais. E é na série Harry Potter que nós vamos ver Dumbledore, um amigo de Dumbledore, Nicolau Flamel, descobrindo essa pedra filosofal, preparando esse elixir. E sabe com que idade ele vai beber esse elixir para se tornar imortal?
666 anos. Será que teria sido coincidência? 666 anos? Bem, a história de Harry Potter se passa basicamente no mundo dos bruxos. E aqui nós já percebemos um conceito bastante perigoso, pois todos aqueles que não fazem parte desse mundo ou que não apreciam a magia são chamados de trouxas. Esse foi o termo traduzido para o Brasil. Muggles, uma expressão da língua inglesa, que na verdade nem existia, foi preparado, a autora criou esse termo, mas já se tornou tão popular que hoje inclusive ele já está no dicionário Oxford. Então, qual a história? Se você não faz parte desse mundo mágico, se você não aprecia a magia, você é um trouxa.